Muito bom dia, nossos espectadores, nossos ouvintes aqui do Correio do Lago. Boa tarde, se você está vendo esse vídeo no período da tarde, boa noite, enfim. Aqui é a Aline Kathleen, eu sou advogada e esse é mais um programa E Agora Doutora. Hoje temos uma novidade, estamos ao vivo aqui no Correio do Lago. Se você ainda não seguiu a página do Correio do Lago, já adicione, me siga também nas minhas redes sociais, adv.alinekathleen. Vamos lá, o tema de hoje é a polêmica do bebê reborn. O que você precisa saber, o que está acontecendo, é um delírio, é apego, tem proteção jurídica, não tem? Vamos abordar esse tema. Nessa semana, viralizou alguns advogados comentando que pessoas, especialmente mamães reborn, que são pessoas que ganharam ou adquiriram o seu bebê reborn, que nada mais é do que uma boneca hiperrealista, e que a pessoa, ela se intitula como mãe. Mas o que vem a ser mãe, primeiramente? Faz algum tempo que a gente percebe, é mãe de pet, é mãe de planta, é mãe de filho, é mãe de boneca, é mãe de bebê reborn, enfim. Aqui a gente não está discutindo o afeto ao objeto, ao ser. Por quê? Porque o afeto, ele é algo muito pessoal. Há quem tenha afeto por uma coleção, por exemplo, de carrinhos. Há quem tenha afeto por seus livros, por seus discos, por seus vinis. Há quem tenha afeto por uma coleção de espadas, né, de katana. Aquele afeto é válido ou não é? Isso é uma pergunta subjetiva, mas a questão é aonde que o direito entra nessa história? Nós já vimos há alguns anos atrás a questão dos animais. Por exemplo, havia, em questão de divórcios e partilhas, quem vai cuidar o Paco? O que era o Paco? Era uma tartaruga. Só que a tartaruga, o cachorro, enfim, o seu animalzinho, o seu pet, ele é um sujeito de direito. Por que ele é um sujeito de direito? Porque a lei o protege, ele é um ser vivo. Tanto é verdade que em casos de abandono de animais, você responde. Você responde por abandono, você responde, inclusive criminalmente, por maus tratos. Mas nós estamos falando de um ser que tem vida, que é tutelado. Aí você vai falar para mim, mas é a questão das plantas. A questão das plantas em si, das árvores, nós também temos uma legislação. Embora a árvorezinha, ela não é um sujeito de direito, mas ela está no meio ambiente, e o meio ambiente é tutelado. O que é tutelado? É protegido. Porque o meio ambiente, as plantas, enfim, nós temos inclusive polícias específicas para a questão ambiental, porque o ambiente, ele é um direito difuso e coletivo, então ele é tutelado, ele é protegido. Agora vem cá, um ser inanimado, um objeto, por mais afeto que você tenha, ele não é tutelado pelo direito. Você não pode e nem vai ter maiores direitos por ser mãe de um bebê reborn. E aqui eu não estou nem questionando o seu afeto. O que quero dizer aqui, perante o direito, você não vai poder ter atendimento em uma UBS, a não ser que seja uma UBS de bonecas. Você não vai ter acesso preferencial, porque a questão é que isso se torna um problema de saúde mental e não de direito. Quando eu, por exemplo, tem uma boneca, coloco ela com roupinha de criança e vou no correio para dizer que eu tenho acesso preferencial porque eu tô com uma criança, isso é fraude? Porque você não tem uma criança de verdade, convenhamos. Aí você me pergunta, tá, doutora, mas e quem tá entrando na justiça? Como é que faz? Porque eu vi no Facebook, eu vi no YouTube, eu vi no Instagram, eu vi no TikTok. Gente, vamos lá. Perante o direito, nós temos, vou trabalhar em dois aspectos. Primeiro, criminal. Eu sou uma advogada criminalista. Não tem como
entre aspas, matar um bebê reborn. Concorda comigo? Não tem como? Porém, se alguém fizer algo que estrague a boneca, por exemplo, vai responder criminalmente sim. Não pelo artigo 121, que é matar alguém, porque o objeto é inanimado. Mas você vai responder pelo crime de dano. O crime de dano ele pode ocorrer também pelo celular. Alguém vem, estraga o meu celular, quebra o meu celular, vai responder pelo crime de dano. Assim também é com as bonecas. Com o boneco, com o vinil, com uma katana. Aí você fala assim, não, mas eu paguei tantos mil no objeto. Sim, a pessoa que deteriorar, que estragar, que quebrar algo que você tem vai responder pelo crime de dano. E esse crime ele vai ser avaliado no dano que a pessoa sofreu. Quanto vale? Então é feito toda esse cálculo. Esse é o crime de dano, que vale para bebê reborn e vale para qualquer outro objeto. Eu não estou discutindo o afeto, estou discutindo o direito. Mas vamos lá. E quando o casal compra um bebê reborn? Quando, por exemplo, seu companheiro, sua companheira te dá um bebê reborn e aí você trata como filho. Tem tutela ou não tem? Se esse objeto que é a boneca, vai gerar algum fruto. O que é algum fruto? Vamos lá. Criei uma rede social para minha bebê reborn e começou a ter monetização. Começou a gerar dinheiro. Vai ter guarda? Vai ter pensão? Não. Só que vai ser tratado tal qual uma empresa. Tal qual qualquer outra rede social. Então, vai ser, sim, discutido quem vai administrar aquele perfil, porque não precisa ser necessariamente um perfil de um bebê reborn. Pode ser um perfil de um cachorro, pode ser um perfil de uma capivara, pode ser um perfil de meme. E aí o casal criou o perfil, o casal se separou. Mas aquele perfil tá monetizando e muitas vezes acontece de o perfil na rede social ter patrocinadores. Ter um patrocínio para divulgar determinada marca. Então você tem um sujeito e você tem obrigações contratuais. E alguém assinou esse contrato, concorda comigo? Então, nesse caso, você vai fazer sim a divisão. Eu não estou falando do bebê reborn. Até porque não tem como você dividir algo que é indivisível. Concorda comigo? Vai pegar a boneca e vai dividir no meio? Embora algumas pessoas possam pensar isso. Então, nós temos toda essa questão para ver. É importante também... Só um instantinho, por favor. É importante também nós vermos que nós não estamos discutindo o afeto. O direito não está preocupado com a sua emoção, e sim com o que você faz e o resultado que aquilo traz no mundo real. Então, no caso, haverá guarda? Não. Haverá pensão? Não. Aí você pode me dizer, mas e o casal, doutora, que comprou uma enxoval? Por exemplo. Houve gasto. Mas então, você vai discutir o que na partilha? Os gastos, não o bebê reborn. Ou qualquer outro objeto que haja a partilha. Claro que tem a questão da importância, do afeto, enfim. Mas aí é uma questão de saúde mental. A gente está falando aqui do caso do direito. O que o direito vai tutelar ou não vai tutelar em uma partilha. E é muito curioso porque em um tempo com tantas demandas, com tantas preocupações, um tempo em que o judiciário está tão superlotado, tão lento, nós temos que parar para discutir que fim vai ter um bebê reborn. Nós não podemos equiparar um objeto com o ser humano. Nós não podemos comparar um objeto com um animalzinho.
Até porque o sujeito de direito, ele tem necessidades reais. O animalzinho, se você não vacinar, você vai responder. Correto? Seu filho, mais ainda, porque ele é um sujeito que tem direitos e vai ter posteriormente obrigações, e você vai responder por ele, certo? Então, é importante a gente trazer esse debate para as pessoas saberem. Olha, se você tem qualquer objeto, não precisa ser um bebê reborn, e ele está gerando alguma monetização, está dando algum retorno financeiro para você, você vai administrar aquilo como um negócio. Porque você vai responder. Você vai assinar o contrato. Você que vai lá e vai comprar algo. Por exemplo, já pensaram? A pessoa tem um bebê reborn e vai na loja e compra um enxoval e não paga. Vai cobrar de quem? Obviamente da pessoa. O que ela vai fazer com a roupinha, o que ela comprou, é problema dela. Mas ela contraiu uma obrigação, concordam comigo? Se ela contrair uma obrigação, ela vai ter que pagar por essa obrigação. Que é comprar algo e pagar. E se ela não pagar, ela vai sofrer consequências. Se alguém for lá e destruir o seu bebê reborn, destruir algo seu, a pessoa vai responder criminalmente sim. Mas é pelo crime de dano. E ela vai te ressarcir de algum modo. Porque ela destruiu o patrimônio. Pouco importa se é uma boneca, um carrinho, um vinil ou uma katana. Entendem? Então a gente não pode, como sociedade, e eu falo eu como advogada e o próprio Poder Judiciário, elevar um status de ser humano para algo que não é um ser humano. Se você considera como algo tão importante, tudo bem, é o seu íntimo. E aí talvez seja uma questão de saúde mental. Mas não para o judiciário. Resumo da história. Se você tiver um patrimônio, um bem, um objeto, e alguém for lá e destruir o seu objeto, tenha ele afeto ou não, aquele que estragou, deteriorou e destruiu o seu patrimônio, o seu bem, a sua boneca, o seu carrinho, o seu objeto colecionável, o seu carro, essa pessoa vai responder criminal e civilmente. Criminal por crime de dano e civil numa indenização. Ok. Porém, o fato de você ter adotado um boneco e tratá-lo como gente não lhe gera nenhum outro direito perante terceiros. Você não vai ter acesso preferencial, você não vai ter vaga preferencial, você não vai ter nada. Então é importante dizer que sim, se houver algum perfil na rede social ou enfim, e que esse perfil seja monetizado, neste caso, a lei protege e vai ser feita a divisão, como um negócio, como uma empresa. E aí sim, vai ser estipulado quem administrou o quê, quem produziu o conteúdo. Isso também vale, olha só que interessante, para canais no YouTube, sobre a monetização. Você tem alguém que edita os vídeos, você tem alguém que produz o conteúdo, você tem outra pessoa que muitas vezes faz o roteiro. Então, quando é uma sociedade de fato, quando cada um contribui de alguma maneira. E como vai ficar a divisão dos lucros do canal do YouTube? Nesses casos, você tem um trabalho. Nesses casos, sim, você tem um negócio e esse negócio traz um retorno financeiro. Aí vai ser, se caso for levado à justiça, aí sim, o que cada um contribuiu e o que vai receber por aquilo, mas não por ter um bebê reborn. Esse foi mais um E Agora, Doutora? Espero ter trazido algum esclarecimento. E para você, quero muito saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários acerca do bebê reborn. Você teria? Você conhece alguém que tem? Já ouviu alguma história? Segue algum bebê reborn? Então é isso. Fiquem todos com Deus e uma excelente semana.